Olá, é um prazer estar falando com você mais uma vez aqui pela TV Câmara, canal 5.3 e também pelo nosso canal no YouTube, para o nosso Café com o Presidente. Hoje nós estamos aqui com o presidente Cláudio Rodrigues e estamos neste último programa do ano de 2022 e vamos falar sobre tudo o que aconteceu nesses últimos 2 anos. Presidente, é um prazer ter o senhor aqui conosco em mais um programa. Sim, bom dia aí, telespectadores, da TV Câmara. Dizer que sempre a oportunidade que temos de estar aqui prestando contas, das atividades do Parlamento Municipal. Então, a honra é nossa, de estar como presidente e também poder estar passando as informações para os nossos telespectadores. Exatamente, né? Presidente, por falar em prestação de contas, né? Por falar aí naquilo que foi realizado, são muitas coisas para falar, graças a Deus, né? Sim. E eu até gostaria de começar falando sobre um desafio, né? Que o senhor teve já no início da sua legislatura, do senhor como presidente. O senhor iniciou a presidência com um big desafio que foi a pandemia, né? Como é que foi ter que lidar aí com decreto, protocolo sanitário nesse período? Dizer que essa 19ª legislatura, que iniciou em 2021 e vai até 2024, e nós estamos agora na metade dele, desses 2 anos. Então, assim, onde tivemos, 13 parlamentares que foram reeleitos e 10 novatos. Então, assim, que ainda a Câmara tinha esse desafio, de acomodar esses parlamentares, passar as informações, de como funciona o legislativo. E tivemos aí essa pandemia, que foi um momento difícil, de onde a Câmara, ela também, como parceira do município, nesse princípio que é constitucional, que é de harmonia com o Executivo, que na verdade, assim, o Executivo depende do Legislativo, e na verdade o Legislativo cumpre a função dele, que é fiscalizar, fazer as leis e ter essa harmonia. Então, assim, muito desafiador, onde tivemos que fazer as inovações, gabinetes virtuais online, para não perder o parlamentar, o contato com a população. Tivemos reuniões onde tivemos que, claro, adequar as exigências sanitárias, mas fazendo interlocução com segmentos que queria fazer o posicionamento, queria dialogar com o Executivo, e nós fizemos essa ponte, então vários com a atuação dos parlamentares, e também tivemos que inovar, fazer as nossas reuniões, inclusive sem público, para atender as exigências, uso de máscara, a aferição da temperatura, assim, então, assim, todas as condições também para ajudar o Executivo. O Executivo ele precisava demonstrar isso, servir de exemplo, e a Câmara caminhou junto, votando os decretos, suplementação, votando os créditos que precisavam ser votados, os projetos no período. A gente convocava a reunião extraordinária e fazia a votação para dar condições ao Executivo, de fazer a gestão e principalmente de dar as diretrizes do processo da pandemia. Então, muito desafiador, mas saímos, caminhamos, tanto que participamos do processo junto com o Executivo. Pois é, e foi um período difícil. A Covid-19, ela realmente desafiou, a todos, e com o Legislativo, com a Câmara não seria diferente. Os trabalhos não pararam, mesmo em meio à dificuldade, e os projetos, aqueles que tinham que ser aprovados, foram aprovados, presidente? Sim, perfeitamente. Assim, nós fizemos um pacto, os vereadores, assim, a qualquer momento que tivesse um projeto de lei que precisava ser votado, a gente já comunicava, inclusive via grupo de WhatsApp, sem precisar ter aquela formalidade, de colher assinatura, de convocação. Então, assim, a gente já ficou todo mundo atento. Certo. Então, tudo a tempo e a hora, a Câmara cumpriu o papel dela. A gente pode dizer que foi um jeito novo de trabalhar, Sim, com certeza, de forma inovadora, reuniões, inclusive, via os aplicativos, o Meet, Então, assim, a gente inovou também, verdade. Assim, os parlamentares,
todos eles também adequaram a essa situação. Então, assim, muito importante, e sem deixar de atender o cidadão, sem estar ali deixando de ouvir, né, as demandas e fazer essa intermediação junto aos órgãos, né, principalmente ao município. O senhor falando disso aí, né, os meios virtuais foram uma ferramenta importante, né? Nesse processo, né? Nesse processo. Nós tivemos, inclusive, continuamos, fizemos audiência pública de forma híbrida, sem público, somente com as autoridades, uma participação via os canais de comunicação, na própria TV Câmara e o canal da TV Câmara no YouTube. Então, assim, fizemos audiências públicas, né? Com várias participações remotas, com o público também participando pelo chat do canal da TV Câmara. Então, assim, a Câmara, ela foi dinâmica nesse processo. Ela comprou a ideia da tecnologia, né? Justamente. Tá certo, né? Bom, passamos por esse período turbulento, né? Mas mesmo durante esse período, um dos pontos importantes foi aí a conclusão da sede própria, que proporcionou à Câmara uma mudança de patamar como instituição, né, presidente, e na sua gestão. Sim, a Câmara ela foi iniciada, né, ela foi feita por etapas, né, então cada presidente que passou nesse processo de construção, né, com exceção de alguns que não deram andamento, mas principalmente nesses 2 últimos anos e o compromisso que essa legislatura teve era o desafio de entregar essa obra e trazer todos, porque como foi feito em etapas, né, teve momentos que vieram parte dos gabinetes, somente 10 gabinetes mais a presidência, e ficaram os 3 gabinetes lá no outro prédio antigo. Então, nós, desafiador no período também de pandemia, mas continuamos com a obra e a obra foi avançando. E em agosto de 2021 tivemos, né, a unidade, né, que é uma marca histórica para a Câmara, né, ter uma sede própria, uma sede com as instalações adequadas que atende principalmente o parlamentar, que vai dar o suporte para a população através, né, da representatividade que ele tem, né, cada um em suas bases eleitorais, nos segmentos que atua. Então, assim, isso é muito importante, né, marcante para o parlamento, uma demonstração também de independência. Nós sempre falamos que essa legislatura veio para o fortalecimento das instituições e principalmente da Câmara, né? Então a Câmara ela se sente empoderada do ponto de vista de independência, porém cumprindo seu papel de harmonia, de estar no desenvolvimento em conjunto com as demais, né? Então, assim, muito importante essa, né, praticamente conclusão da sede, né? Sim. Eu ia até te pedir o seu depoimento, né? Porque o senhor já vem de outros mandatos lá na Câmara Antiga, lá naquela parte da prefeitura, né? Como era trabalhar lá e hoje como é trabalhar aqui nessa nova sede? Assim, totalmente. Primeiro, a simbologia da independência, né? Então, assim, a Câmara, ela se misturava muito com prefeitura. Então, assim, meu primeiro mandato, as pessoas perguntavam, e aí, como é que tá na prefeitura? Né? Assim, então, primeiramente, uma marca simbólica de independência, que a Câmara é um poder independente, porém, tem que ter harmonia com os demais poderes, principalmente com o Executivo, né? Porque a Câmara tem os projetos de lei que é de iniciativa do Executivo, e principalmente a todos os projetos né, de competência que é exclusiva do Executivo, né, e principalmente os projetos que dependem de orçamento, né, de recursos para isso, é exclusivo do Executivo. Então, assim, essa harmonia a Câmara tem que ter com o Executivo. Claro. Então, assim, lá não tinha a estrutura nem as condições, né? Então, assim, nem física, né? Gabinetes apertados, sem estrutura, muitos com pilares no meio, né? Sem ter o parlamentar, não tinha nem condições de estar atendendo o cidadão, né? Muito estreito, apertado. E aqui não, uma Câmara bonita, moderna, né? Com sanitários, muito organizada do ponto de vista, né, estrutural.
local, né, com acessibilidade, né, nós temos elevadores, nós temos rampas, né, então assim, com acessibilidade que a outra não tinha. A outra você tinha uma escada, não tinha elevadores, então assim, totalmente, como se diz, né, ela excluía, né, e essa é inclusiva. Essa é verdade, né? Eu vou falar aqui, principalmente em relação ao plenário, né, a gente trabalhava para uma outra emissora de TV, para a TV Gerais, íamos fazer as coberturas lá. Era muito difícil até mesmo para os parlamentares se expressarem. Hoje nós temos um plenário à altura dos parlamentares, né, presidente? Sim, perfeitamente. Um plenário, né, amplo, onde você tem o auditório com mais de 160 cadeiras, o outro lá era praticamente 60, exato. Então assim, você tem 3 vezes mais, né, onde o público pode participar das reuniões, das sessões, né, das audiências públicas. Então, exato. Assim, o porte, né, pessoalmente serve Montes Claros como exemplo, né, para as demais câmaras, como uma referência, né, e o ponto de vista é o seguinte, porque os recursos, na verdade, foram feitos, essa Câmara, com recursos da própria Câmara. Então, assim, com economias, né, com gestões inteligentes, onde você pode reduzir os custos e poder sobrar os recursos necessários para ir fazendo a obra. Presidente, o senhor realizou também, né, a atualização do regimento interno, né? Como é que foi implementar esse projeto na atual Casa Legislativa? Sim, nós, os 23 vereadores, né, nós reunimos e precisamos avançar mais, claro. Né, fazer a revisão da lei orgânica, do próprio regimento, mas nós tínhamos uma necessidade pontual, onde precisávamos tratar referente à questão das audiências públicas, né, porque da forma que estava no regimento anterior, né, sem antes de fazer a alteração, as audiências eram um pouco sem sentido, elas não davam, né? Você trazia um tema, os parlamentares traziam um tema, discutia, vinham as autoridades, vinha o público e ficava sem encaminhamentos. Então nós definimos isso, né? Foi um projeto da mesa diretora, né? Claro, com o aval de todos os vereadores que votaram na resolução, onde nós alteramos o regimento, onde colocamos um rito na audiência pública, inclusive com os momentos das falas dos convidados, das falas do público, das falas dos parlamentares, depois as considerações finais e depois os encaminhamentos, e inclusive fechando com a ata. Então, deixando isso tudo registrado, que no regimento anterior não tinha. E também criando também as frentes parlamentares, né? Então, assim, institucionalizando elas de forma oficial no regimento, né? Como que seria a criação das frentes parlamentares, como que era a composição dos membros, a atuação, o planejamento dela, para também não ficar frentes parlamentares constituídas sem um sentido. Então, nós fizemos isso nessa alteração do regimento. Deu outro patamar, né? Com certeza, muito importante, as audiências mais produtivas, o público que participa, né, que tinha anterior aquele sentimento, não deu em nada, hoje não, já vê frutos dela, né? Por quê? Porque os encaminhamentos objetivos. Muito bom mesmo, né? Nós vamos continuar o nosso bate-papo, vamos para um breve intervalo, a gente vai falar aí do ponto eletrônico, vamos falar aí da integração com as câmaras municipais de outras cidades, né? Enfim, vamos falar sobre o lançamento do livro, os 190 anos, muita coisa nós vamos falar depois do intervalo, nesse nosso último Café com o Presidente 2022, aqui com o presidente Cláudio Rodrigues, para falar sobre esse assunto. Vamos para o breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, fique ligado.